Olá, estamos aqui de novo para mais um tópico da série Filhos, né? Pais e Filhos. O sexto tópico dessa série, né? E primeiro eu quero, antes de começar aqui nosso estudo, eu quero pedir para que quem puder compartilhar esse vídeo, né? Para que chegue em mais lugares e mais, né? Que chegue mais longe. Também quero pedir aquele que não se inscreveu ainda que se inscreva no nosso canal, né? Também deixa seu like, seu joinha, né? E deixa esses comentários, o que vocês estão achando dos vídeos. Deixa comentário ali para mim saber, né? Também sugestões, né, sobre vídeos novos, né? Sobre qual tema vocês querem que fale, né? E estamos aqui para servir, né? Então, gostaria que vocês comentassem ali, né? Como que tá chegando para vocês aí, né, o vídeo, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. O tópico de hoje, o tema de hoje, no caso, digo assim, já que é uma ordenância bíblica, né? Porque tá escrito em Efésios 6:4. Não provoqueis a ira dos seus filhos. É assim que é o título do nosso estudo de hoje, né? Muitos pais não levam a sério, né? Porque são crianças, né? Aqui eu que mando, eu faço do meu jeito, né? Foi só uma brincadeirinha. Eu que mando aqui, não tem nada que, né? Então acabam brincando com o psicológico dos filhos. Às vezes o filho está irritado, né? Às vezes está nervoso por alguma coisa, né? E ali começa a indicar, começa a provocar, né? Fazer às vezes piadinha, né? Porque se sentem no direito de fazer isso, porque sou eu que sustento, porque sou eu que isso, aquilo, então eu que mando, você tem que ficar quieto. Só que não percebem a devastação que está fazendo no coração dessa criança, né, desse adolescente. Porque ali vai criar muita mágoa, né, porque muita coisa que para você não é importante, para o teu filho né? Então temos que respeitar, da mesma forma que queremos que eles nos respeitem, tem que dar respeito, né? Então não dá para querer que as pessoas façam aquilo que você não faz, né? A própria Bíblia nos diz que tudo que vós quereis que os homens façam, fazei também vós. E lembrando que os nossos filhos são seres individuais, né? E eles têm sentimento, né? São pessoas que hoje pode ser criança, mas amanhã vão ser adulto. E que tipo de futuro você está semeando na vida do teu filho? Você está criando alguém para ter segurança no futuro, com um sentimento bom no coração, ou alguém cheio de mágoas que não confia em ninguém, né? Precisamos reaver, né, nossos conceitos, nossa maneira de agir, né? Quando isso acontece, nossos filhos se sentem desanimados, né? Desanimados porque não tem apoio, né? E fica difícil até deles se relacionarem, tanto com os pais, né? De obedecer os pais, honrar os pais, como a Bíblia fala, e a Deus, né? Porque fica uma situação difícil, né? Eles já têm que lidar na escola, na rua, nos colegas, pessoas que dão apelido, né, que irritam, que tiram do sério, né. No meio dos colegas na escola já é bastante complicado, né. E não precisa que ele chegue na tua casa, às vezes irritado, precisando conversar, desabafar do que aconteceu lá, precisando de um abraço, né, que você diga para ele assim, não, ele está errado, né. Não é assim como ele diz, né? Ao invés disso, o que você tá reinando? O que tá acontecendo, né? E tal. Vem sentar aqui, pá, né? Tipo, coisas que não deveria fazer. Se você vê que o teu filho tá irritado, o teu trabalho é chegar e conversar com ele e descobrir o que aconteceu, né? E tentar resolver da melhor forma, não simplesmente agredir com palavras, com atitudes,
né? E ele já tem que lidar com o preconceito lá fora, não precisa do seu. Muitos pais tentam ajudar, mas acabam piorando a situação. Por quê? Porque eles vão e ao invés de apaziguar, eles vão lá e pioram a situação ainda, né? Tipo, colocam mais lenha na fogueira. Na vida de cada pessoa são inúmeras as situações que nos chateiam, né? Que traz irritação. Uma coisa que me deixa bastante tensa, vamos dizer assim, é o trânsito, né? O trânsito é bem complicado, né? Eu dirijo já faz alguns anos já, mas é bem complicado porque depois que você sofre um acidente, você fica mais cuidadosa, né? Por mais que, né, antes você cuidasse, mas você passa a cuidar mais, né? Mas a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso, né? Não leva em conta essas coisas. Isso me deixa bastante tensa e em virtude disso eu fico um pouco nervosa, né? Eu procuro manter a calma no trânsito, mas só que isso mexe com o meu psicológico por conta do acidente recente. Então é uma coisa que me deixa bem chateada, né? Então, quando eu tô assim, eu só quero ficar quietinha no meu cantinho até que aquilo passe, né? Até pra não... Porque as pessoas não têm culpa, vamos dizer assim, a minha família não tem culpa de eu estar assim, nervosa, estressada, coisa do tipo, né? Então eu tenho que me controlar para que isso não venha afetar as pessoas que estão na minha volta, né? E os nossos filhos têm muitas coisas que eles se irritam na escola, né? Eu vejo minhas filhas aqui, às vezes elas chegam chateadinhas em casa, com a carinha fechada, aí eu respeito o espaço delas. Se eu perguntar tudo bem, se elas conversarem comigo, amém, né? Eu vou ouvi-las, mas se elas se fecham, eu tenho que respeitar o espaço delas. Não começar a cutucar, não, porque você tem que fazer isso, não, né? Não tem por que eu fazer isso, né? Qualquer pessoa que se tiver irritado, e alguém chegar a começar a cutucar, vai chegar uma hora que vai estourar, né? E tem muitos pais que provocam mesmo para ver que os filhos estourarem ou perderem a paciência para ter um motivo para bater, para botar de castigo, né? E nossa, já chegaram em casa arrasado, né? Por coisas que passaram lá na rua. E daí chega em casa, o pai e a mãe, né, massacram dessa forma. Não pode ser assim, porque eles são pessoas, têm sentimentos assim como você. Críticas. Tem muita gente que não suporta a crítica, né? E quando alguém critica, fica chateado, né? E os nossos filhos também são assim, né? Às vezes algumas críticas chateiam eles, né? Aí eles chegam em casa assim, e daí em vez de tentar compreendê-los, respeitar o espaço deles, começa a cutucar. E isso não agrada a Deus. Brincadeira fora de hora, né? Às vezes você tá nervoso com alguma coisa e alguém chega e faz uma brincadeira totalmente sem graça, né? E às vezes, digamos assim, que o inimigo cutuca lá e fala assim, vai lá e brinca sobre isso, né? E às vezes é aquilo que tá te incomodando e a pessoa não sabe, mas ela vai lá e faz aquela brincadeira sem graça. Vê que você está chateado, às vezes tenta ajudar. Eu vou fazer essa gracinha aqui que vai fazer ela rir, né? Só que às vezes cutucou justo na ferida, né? E não é diferente com nossos filhos. Tudo que eu tô falando aqui acontece conosco, acontece com eles também. Porque eles são crianças, mas são pessoas. E muita gente não entende. É só criança. Não, é criança, mas é uma pessoa. É um ser individual que tem sentimento. Nossos filhos têm sentimento. Vai dizer que você não lembra de nada lá da tua infância. Coisas que as pessoas fizeram que você falou assim, não, mas eu não queria que tivesse feito isso. Poxa, por que essa pessoa agiu assim? E até hoje você lembra assim, poxa, às vezes não machuca, mas você lembra, tal pessoa fez isso comigo, né? Então, tipo assim, você lembra, né? Então, por que causar esse tipo de coisa no filho, né? Quando isso acontece, você cria uma barreira entre você e teu filho, né? Porque, o que acontece? Esse filho não vai te contar nada. Tipo, se ele estiver chateado, ele vai chegar e não vai querer nem ficar na tua presença. Por quê? Porque ele sabe que tu vai irritar a ponto de ele ficar daquele jeito, né? Então,
acaba criando um ódio no coração do filho, que ele pensa assim, poxa, onde que é o meu lugar? Na escola fazem isso, em casa fazem isso, lá em tal lugar faz isso. Onde é o meu lugar? Né? Eu deveria me sentir bem em casa, mas eu não me sinto, porque eu não tenho compreensão, entende? É complicado, porque se para você é difícil lidar com certas situações, imagina a cabecinha deles que está num processo de crescimento, de molde, né? É bem complicado. Quando ele chega irritado e você começa a perturbar, vamos dizer assim, a cabecinha deles, começa a falar, e começa a irritar, ou fazer brincadeira, ou todo tipo de coisa assim, o que acontece? Ele já tinha um problema, que aconteceu lá fora. Se ele chegou chateado é porque ele tem um problema, né? Ninguém fica chateado à toa. O que acontece? Ele tinha um problema. Quando você faz isso, você cria dois. Porque além dele ter que lidar lá fora, ele vai ter que lidar com a tua irritação ali. E aí gera outro problema, né? Porque daí ele vai ter que tentar processar aquilo que aconteceu lá e processar o que aconteceu ali. Aí ele vai entender que ele não tem ninguém por ele, né? E talvez não é a tua intenção que ele se sinta assim. Mas hoje Deus me traz aqui para dizer para você, pare, se você faz isso, não faça mais. Porque você está criando ódio no coração do teu filho desnecessário. Porque você deveria procurar entender ele. Porque se você convive com seu filho, você sabe se ele é temperamental, se ele é calminho, né? Qualquer alterações, né? Então, o que tem que fazer? É manter o equilíbrio. No momento que ele está bem, ele vai vir rindo, ele vai vir brincando, mas se ele está chateado, se ele está cara fechada, é porque aconteceu alguma coisa. Então respeita o espaço e no momento certo ele vai vir conversar contigo e você tem a mente aberta para escutar, para ouvir e aconselhar caso necessário. Teu filho, assim como você, tem um mundo inteiro contra ele. Para torcer pela gente, se tiver um ou dois, tem pessoas que estão assim rodeadas de pessoas, são meus amigos, amigas, né? Só que quando você realmente precisa, se tu encontrar um que te estenda a mão, é muito. Agora, para te julgar, para jogar pedra em você, tem bastante, né? Sem contar os ataques aqui, ó, na mente. As pessoas falam, as pessoas te julgam, né? Aí você escuta tudo aquilo, né? Quando você está sozinho, aí começa na mente. E aqui é puxado. Porque você tem que brigar com a tua própria mente para você não pensar coisas sobre você que você acredita que você não é aquilo, mas você tem que lutar contra aquilo para que você não venha afundar. E é muito difícil na idade adulta, quanto mais na idade da infância, na idade da adolescência e da juventude, é muito difícil ter que lidar com essa situação. Então eles não precisam que você crie um problema maior para eles, você precisa ser luz para eles, não apagar a luz que eles já têm. Olha no espelho. Pare um pouquinho, reflita. Quantas vezes você estava irritado? Você precisava só de um momentinho. Só um momentinho. Que você precisava só respirar, né? Refletir por alguns segundos. Levantar a cabeça. E voltar. Só que nesse meio tempo, nesse segundinho que você precisava, só para colocar a tua cabeça no lugar, respirar e sentar à mesa com a tua família. Nesse exato momento, chega alguém e fala assim, o que tá fazendo? O que aconteceu? Por que entrou de cara feia? Imagina como que você se sentiu nessa hora. Poxa, eu tô aqui refazendo de algo que eu passei lá fora, tô tentando não despejar em cima de ninguém, eu tô procurando me controlar. E essa pessoa chega e faz isso. Eu estou protegendo essa pessoa e ela chega e me faz isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Seu filho não é diferente. Ele luta para te respeitar.
Ele luta para fazer, só que você não está colaborando com isso. Porque a Bíblia fala, filho, honra teu pai e tua mãe. Mas logo em seguida ela já fala assim, ó, pais, não irriteis os seus filhos. Não provoque a ira deles. Fica difícil para eles assim. Se você não consegue lidar, como é que você espera que teu filho lide? Sem contar que você precisa conhecer o temperamento deles. Entender e respeitar, assim como você gosta de ser respeitado. Se você chega em casa e está irritado e às vezes um filho vem abraçar, às vezes a vontade é você pegar e falar assim, ai, me deixa, né? Porque você só quer ficar sozinho. Só que se você tem um pouquinho que seja de consciência, você não vai fazer isso. Você vai abraçá-lo, não com a mesma intensidade que você abraçaria se você estivesse bem, mas você vai chegar e vai abraçar ele, né? Teu filho está tentando fazer isso. Só que toda vez você age com tumulto. E não foi para isso que você foi colocar no lugar de pai, de mãe. Você precisa buscar sabedoria. Sabedoria para falar na hora certa, para agir na hora certa, para saber o que falar, o que não falar, se agir ou se não agir, se simplesmente você tem que calar. Ou você precisa falar alguma coisa, mas que seja a coisa certa na hora certa, não seja inconveniente. Se você respeita esse espaço, quando ele se acalmar, ele mesmo vai vir, vai chegar e vai dizer assim, olha, aconteceu isso, e você tem que ter sabedoria, porque talvez seja uma briga na escola, talvez ele chegue falando assim, olha, eu trouxe um bilhete porque eu não fiz o tema, né? Aí você não vai pegar, ah, mas você sabia que tinha alguma coisa de errado, eu sabia. Não, não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer então? Você vai olhar para ele, vai ouvir ele com atenção, sem interrupção, né? Você vai escutar o teu filho. É preciso escutar, ouvir ele. Como que você quer que ele te escute se você não é capaz de parar de ouvir e ouvir? Você é espelho. Ele vai se espelhar no que você fizer, ele vai fazer também. Ele pode não fazer enquanto é criança, porque ele tem medo de você. Mas a hora que ele crescer, o que ele vai fazer? Ele vai te enfrentar. E aí você não vai ter uma relação de pai e filho, aquela relação de amizade, de carinho, de respeito, não. Ele vai olhar para você e vai simplesmente dizer assim, não, eu aguentei até aqui, mas agora não. Não tem como respeitar alguém que não me respeita. E o que vai acontecer? Ele não vai só causar tristeza no teu coração, mas ele vai estar plantando algo que ele vai colher lá na frente. E você é responsável por isso, porque você obrigou ele a plantar essa semente com a tua atitude. E será que é justo o teu filho colher algo que você obrigou ele a plantar? Alguma vez você parou para ensinar para ele como que ele tem que agir, ou só dita regras o tempo todo? Você tem que fazer assim, fazer assim, o porquê de cada coisa? Você já explicou para ele o porquê que tem que honrar, qual o tipo de semente que ele tem que plantar? Você já deu exemplo para ele de como agir? Não espere que teu filho faça se você não está ensinando. Lá na frente ele vai sofrer muito mais para aprender o que você deveria ter ensinado quando ele era criança. A Bíblia diz assim, ó, ensina o caminho para o teu filho onde deve seguir. Quando crescer, ele não vai se desviar dele. Um filho que cresce vendo o pai agindo com grosseria, a mãe agindo com gritaria dentro de casa, como que esse filho vai ser quando crescer? Ele vai ser exatamente o reflexo. Não tem como. Agora imagine você ficando velhinho, o teu filho chegando para te cuidar e você cala a boca. Quantas coisas. Ai, meu Deus, que filho mal educado. Mal educado foi criado por quem? Você está entendendo a gravidade do que você está plantando hoje? Você vai colher amanhã. Você está entendendo? Tem muitos filhos que têm a graça de não agir dessa forma. E louvado seja Deus por esses filhos que agem assim, mas a maioria não querem nem saber. Quando vira as costas, vão embora. Não importa se o pai e a mãe precisam ou não precisam, simplesmente vão embora.
e paga um alto preço e leva uma coisa assim de geração em geração. Os filhos vão fazer a mesma coisa para eles. Por quê? Porque lá atrás teve isso. Está na hora de quebrar esse ciclo vicioso, de deixar de família passar para os filhos e filhos, para os seus filhos e filhos dos filhos, uma maldição. Temos que levar bênção, nós temos que ser bênção na vida dos nossos filhos, não ser maldição. Nós temos que plantar coisas boas na vida deles, não coisas ruins. Escute ele com atenção. Quando o teu filho vir conversar com você, saiba ouvir ele, independente do que ele for te contar. Seja amigo do teu filho. Demonstre que ele pode confiar em você, que ele vai procurar você, ele vai encontrar alguém que ele vai poder se expressar, que ele vai poder dizer o que está sentindo, independente do que for. Ele pode contar para você que você não vai agir feito um ogro. Ajuda ele a superar os medos. Ajuda ele a enfrentar a vida, o futuro, o caminho que ele tem que seguir com garra, com a cabeça erguida, sabendo que ele pode contar com você, e mostre para ele que ele tem um Deus que se importa com ele, e que no momento de ira, que ele pode parar, refletir, respirar. Dá esse tempo pro teu filho, o tempo que você gostaria de ter, dá para ele também. E lembrando aqui que eu e você, nós pecamos a todo momento. Nós nos iramos a todo instante, nós temos algo que incomoda. Muitas vezes nós não esboçamos reação, mas dentro de nós às vezes acontece alguma coisa. A gente se irrita por alguma coisa que as pessoas fazem, por situações que acontecem. E se Deus não tivesse misericórdia de nós, Deus é Pai Supremo, Deus é Pai que está acima de todas as coisas. Você já parou para pensar se ele agisse com a mesma grosseria que você age com o teu filho? Você já parou para pensar como seria? Você nem vivo você estaria. Imagine o poder de Deus, o poder do Pai Celestial que Ele tem. Se Ele fosse agir com a mesma intensidade que você age contra o teu filho, você acha que restaria pó de você? Você acha que estaria respirando? Não. Mas ele age com graça, com misericórdia, com compaixão, porque o Espírito Santo intercede por nós a todo instante, mesmo nós não merecendo. Ele age com graça, nos concedendo o favor de ter o perdão de Deus. Muitos ainda nem se dão ao trabalho de dizer: Deus, me perdoe, né? Deus está sempre pronto, de braços abertos, para receber todo filho que vem arrependido e diz: Pai, eu pequei, Pai, eu fiz, mas eu estou arrependido, Pai, me perdoe, Pai, eu fiz uma coisa muito errada. Se Deus perdoa um assassino, se Deus perdoa alguém que tira a vida de outra pessoa, se Deus perdoa pecados, quem é você para dizer que não perdoa o teu filho? Quem você pensa que é para maltratar o teu filho e colocar ele contra a parede e se põe de juiz? Não, Deus te colocou aqui para você proteger, para você educar, para você ensinar o caminho. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Não são instrumentos de tortura. Eles não são... Aprenda com a palavra de Deus a aconselhar os teus filhos. Busca de Deus sabedoria, conhecimento pela palavra, para ensinar o teu filho a andar no caminho correto. Mas seja exemplo do teu filho. Não haja como quem diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que ele tem que fazer. Você precisa fazer primeiro. Você tem que mostrar para ele como agir. Sempre lembrando a ele que todo ato tem consequência. Converse com teu filho. Tire tempo de qualidade. Converse com teu filho. Não importa se ele tem 1 aninho ou tem 50. Não importa. Converse com teu filho. Mostre para ele o caminho. Se você errou até aqui, pare. Tenha consciência, peça perdão para o seu filho, senta com ele. Ah, porque eu sou pai, eu não posso. Não, você tem que ser exemplo. Como é que você quer que ele peça perdão para você do que ele fez, se você não é capaz de pedir perdão para o teu filho?
Ah, porque ele tem que se curvar a mim. Não! Você e teu filho são a mesma coisa para Deus. Você tem um espírito que vai voltar para Deus, tem uma alma que você vai ter que dar conta diante de Deus, dentro de um corpo. Esse corpo aqui vai cair por terra a qualquer momento. Eu não sei quantos minutos, quantos segundos eu tenho aqui nessa terra, mas enquanto eu viver, eu quero ser exemplo para as minhas filhas, para as pessoas que... Não adianta você querer que teu filho faça se você não faz. Não adianta você gritar, não adianta você espernear, bater, espancar se você está sendo um mau exemplo. Não tem como. Você se ira o tempo todo, você se irrita o tempo todo e desconta nos teus filhos e espera que o teu filho não reaja da mesma forma. Não tem como. Peça para Deus sabedoria. Fala, Deus, eu não consigo controlar minha própria ira, eu não consigo me controlar, eu não consigo respeitar o momento do meu filho. Eu preciso de ajuda. O Espírito Santo ama quem pede ajuda para ele, grita pelo Espírito Santo, fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, eu necessito que o Senhor me direcione, que o Senhor me dê graça para eu conseguir seguir adiante. Para que eu venha criar os meus filhos conforme manda a tua palavra, ensinar o que é correto, mas que eu venha ser alguém correto para que eles possam olhar e fazer da mesma forma. A paz na sua casa depende de você. Enquanto você estiver agindo com grosseria, enquanto você estiver gritando com os teus filhos, enquanto você estiver sendo radical, sem dar nem a chance de ele se expressar. Ah, porque o fulano me falou. Ah, porque eu fui na escola me falar que você é assim, assado, porque você fez isso, fez aquilo. Não, pare e escute a versão do teu filho. Compare as duas versões. Se você conhece o teu filho, você vai saber se ele está falando a verdade ou está mentindo. E se ele fez realmente errado, ele vai se constranger e vai te contar porque ele confia em você. Você é o pai, você é a mãe. Nada de ficar gritando, julgando. Ele não precisa de um juiz, ele precisa de um pai, assim como você tem teu pai celestial. Deus, ele age com tanto carinho conosco. Você acha que por tudo que você já fez hoje, você mereceria pelo menos estar respirando? Você merecia estar aqui assistindo esse vídeo, Deus te alertando. Deus tem falado com você muitas vezes e você não tem dado ouvido porque você é muito arrogante. Desculpa a forma que eu estou falando aqui, mas é o Espírito Santo que está mandando eu falar e eu não posso me calar, eu já me calei demais. O Espírito Santo diz para você hoje, é hora de criar uma geração forte, valente, que sabe enfrentar os problemas, que não está aí cheio de traumas, cheio de medos. Não consegue olhar no olho de ninguém, não consegue encarar a vida. Por quê? Porque teve um pai, teve uma mãe que simplesmente não se importou, só gritava, só o tempo todo espancava ou agia com grosseria, com coisas assim, e hoje não sabe o que fazer, porque acham que não são ninguém. E talvez leve para os filhos. Olha quantas vezes a gente ouve falar, ah, porque o pai matou os filhos, matou a família toda. Meu Deus, que criação esse pai teve. Será que nós devíamos levar para os nossos filhos o que trouxemos lá de trás? Meu Deus, tem que quebrar esse ciclo vicioso, porque nossos filhos não... Eu já ouvi tantas vezes pessoas falam assim, ah, mas eu apanhei, eu tenho que me vingar dos meus filhos. Poxa vida, será que os filhos merecem isso? Eles estavam lá quando você apanhou? Foi eles que te bateram? É um absurdo. Nossos filhos não são, não tem que ser um projeto frustrado. Não, eles têm que ser pessoas dignas, pessoas que sabem o que querem, que têm caráter. E quem está formando o caráter dessas crianças? Nós vemos na escola crianças que não têm a menor noção do que estão fazendo. As professoras gritam, elas falam, elas tentam resolver. Aí chega o dia da reunião, o que acontece? Esses filhos estão lá esperando os pais virem e estão com medo. Alguns fogem da sala porque não querem ouvir o que os pais vão falar sobre eles para os professores. Não querem ouvir o que os professores vão falar sobre eles. Já parou para pensar que esses filhos só precisam de alguém que escute, alguém que dê atenção, alguém que se importe com eles?
Sinceramente, eles não pediram para nascer. O que foi que aconteceu? Você quis tanto esse filho e hoje você trata como se fosse alguém que só te incomoda. Não, você precisa parar e dar tempo com atenção, tempo com qualidade. Você precisa valorizar, porque isso é uma herança que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não importa se você é pai e mãe, se você é um responsável, se você pegou esse filho para cuidar, você tem que cuidar, você tem que dar auxílio, você tem que... Talvez você não consiga dar para ele financeiramente tudo o que ele precisa, mas uma coisa certa, você precisa dar amor, você precisa dar atenção, você precisa mostrar para ele que você se importa com ele, e é com atitudes que você vai fazer isso, é expressando o que você sente por ele, é protegendo quando ele precisa de proteção. Sinceramente, eu não planejei falar isso tudo dessa forma. Mas sempre quando eu começo um vídeo, eu falo, Espírito Santo, eu não sei o que falar. Eu tô com o esboço aqui, mas o que eu falei aqui não tá no esboço. Você entende que Deus está falando com você hoje? A Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então deixa o Espírito Santo falar com você nesse momento, deixa o Espírito Santo agir no teu coração, deixa o Espírito Santo fazer uma obra. Deus tem projeto com a tua família, e você está botando tudo a perder. Por quê? Por causa da tua ignorância, por causa da tua arrogância, porque você não quer dar ouvido, porque você acha que você não é um ser acima de todos, você não está acima de Deus. Você não está acima de todas as coisas, não. Deus colocou esse filho para você cuidar, para você ensinar, para você proteger, e você não está fazendo isso. E um dia Deus vai pedir conta desse teu filho, Deus vai pedir conta, porque Ele colocou nas tuas mãos, e você é o flecheiro. E teus filhos são as flechas. Para onde você está mirando essa flecha? Que futuro você está planejando para o teu filho? Pare e pense nesse momento, deixa o Espírito Santo falar com você, ao invés de pular esse vídeo, escuta Deus falar com você. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de família. Quantas famílias destruídas por causa da tua arrogância, você está colocando tudo a perder, está deixando que o inimigo leve aquilo que Deus te deu de mais precioso. Quantos pais lamentam hoje porque perderam suas famílias, porque não tiveram a capacidade de levar. Meu Deus, porque aqui eu sou o homem da casa, eu que mando, aqui todos têm que me obedecer, mas cadê o teu exemplo? Um líder não dita regras, um líder ensina o que fazer, mas antes disso ele faz. Um líder, ele tem que ter a convicção e a certeza que a vida dele está alinhada, para depois dizer o que os outros têm que fazer. Seja um líder, não seja alguém autoritário. Não estou falando só com os homens, tem mulheres que acham que são deusas. Eu estou mandando, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquele outro. Não! Ensina o teu filho a fazer. Mas entenda que ele tem limites. Você já parou para pensar que muita coisa que você mostra, aponta para o teu filho, é coisa que você não conseguiu superar, porque você nunca lutou contra isso? E ainda para se esconder atrás disso, você diz, porque aqui é o que manda, eu faço, eu desfaço, e todos têm que me obedecer, e fica atrás de algo que você não consegue vencer, mas também não dá lugar para Deus operar na tua vida. Vemos muitos pais que dizem que são, perante a sociedade, perante a igreja, são, né? Mas nunca pararam para dar ouvido para o filho, nunca pararam para dar atenção, nunca pararam para saber como que o filho é. Que mundo você está preparando para o teu filho? Para um pouquinho agora e reflita.
Será que você vai suportar ver teu filho sofrendo lá na frente? Eu quero orar com vocês agora, pedindo que Deus visite cada coração. Vamos orar. Senhor, eu entro mais uma vez na tua presença, Pai, pedindo perdão, Pai. Pai, nós somos tão falhos, Pai, tão imperfeitos. Oh, abasto e becando. Espírito Santo, visita cada coração agora, meu Senhor. Aquele coração, Pai, que está quebrantado na tua presença agora, que o Senhor venha visitar, Pai, aquele que está com o coração duro, que o Senhor venha quebrar. O Senhor é especialista em quebrar coração de pedra, laborreando, alabasto e decanto. Senhor, visita agora, Senhor, cada coração, meu Senhor. Traz paz aos lares, Pai, dá sabedoria para esse pai, para essa mãe, Pai. Dá sabedoria do alto para que venha entender, Senhor, que seus filhos, Pai, são herança do Senhor e que um dia, Pai, vão ter que prestar conta diante de Deus, Pai, desse filho que o Senhor colocou nas mãos deles. Que eles venham saber dar direção a esse filho, venha dar amor, carinho, respeito. Oh, Espírito Santo, Tu és tão amável, Tu és tão amigo, tão verdadeiro. O Senhor, Pai, me colocou aqui diante desse vídeo, Pai, para falar aquilo que o Senhor me colocou para falar, Pai. Então faz com que essa palavra venha entrar no coração de cada um, Senhor, que escutou até aqui, Pai. Trazendo transformação, trazendo paz para esse lar, Pai. Trazendo, Senhor, harmonia, comunhão pelo Teu Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo, em cada vida, porque essa obra é Tua e não é minha. Só o Senhor pode entrar no coração agora, Pai. Só o Senhor pode, Espírito Santo, fazer a obra. Eu creio, Pai, também visita aquele filho, Pai, que não tem, Senhor amado, com quem contar, que o Senhor venha mover os corações, Pai. Pai, faz, Senhor amado, que a paz venha reinar, Espírito Santo. Que no lugar, Senhor, que há contenda, discórdia, confusão, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, que o Teu Espírito Santo venha reinar neste lugar. E eu repreendo todo espírito contrário nesse vídeo, todo espírito contrário que age nas famílias, que o Senhor venha visitar os lares neste momento, trazendo paz àquele filho que está longe, aquele filho que está brigado com os pais, que haja reconciliação, que haja amor, Senhor, nos corações. Pai, eu creio assim, Senhor, e declaro na vida de cada um dos Teus filhos paz, amor, compreensão, que o Teu agir seja sobrenatural sobre a vida de cada um deles, Paizinho amado. Fica conosco, Senhor, abençoando a vida de cada um, Senhor amado, que assistiu até aqui, que compartilhou esse vídeo, aquele que vai se inscrever no nosso canal, aquele que já se inscreveu. Pai, que o Senhor venha visitar a cada um segundo o Teu querer e a Tua vontade, Paizinho amado. Fica conosco, Senhor amado. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar aqui, até aqui, perdão, vamos ficar aqui por aqui com mais uma transmissão, mais um vídeo. Que Deus venha falar com cada um de vocês. E peço mais uma vez para quem puder compartilhar, para que Deus fale com cada um que chegar aqui nesse vídeo. Amém? Deus abençoe.